Bem-vindos ao Parlamento. Hoje vamos prosseguir o ciclo de entrevistas aos presidentes dos grupos e representações parlamentares da Assembleia Regional. O deputado João Paulo Corvelo é o convidado do programa de hoje. Boa noite, muito obrigado por ter aceitado este convite. A sua eleição acabou por ser uma das grandes surpresas das eleições do passado mês de outubro. Acabou tão bem por ser para si ou estava à espera deste resultado? Além de mais, quero agradecer o convite para pertencer e para estar hoje aqui presente e quero desde já desejar uma saudação especial a todos os florentinos e a todos os açorianos de uma maneira geral que nos estão a ouvir para o programa. A eleição das Flores, eu sou um representante do PCP, eleito na Ilha das Flores, o que significa que estou aqui a representar um partido e, em especial, a Ilha das Flores. Esta eleição veio demonstrar que os eleitores das Flores sabem realmente votar. E quando aparece, e quando apareceu agora, uma alternativa para serem a voz dos florentinos no Parlamento Regional, este voto de confiança foi dado pelos florentinos. Vieram demonstrar, mais uma vez, que os florentinos sabem votar e sabem decidir o seu voto. Quer com isso dizer que o que estava anteriormente, ou seja, os partidos que estavam não representavam a Ilha das Flores? O que foi julgado neste ato eleitoral, no dia 16 de outubro, foi julgado o trabalho que os deputados durante a última legislatura, durante os últimos 4 anos, fizeram e o que o Governo Regional fez nas Flores. Ou seja, os florentinos entenderam que teria que existir, e neste momento existe, uma voz alternativa para os defender nesta casa. O senhor tem posto precisamente essa tónica de que é um deputado regional, eleito pelo PCP, mas, sobretudo, é um deputado da Ilha das Flores. Fez isso na noite das eleições, em declarações precisamente à RTP Açores. Como é que vai conseguir gerir esta dualidade, podemos assim dizer, de ser um deputado regional e um deputado com preocupações, sobretudo, centradas na defesa dos florentinos? Isto não é uma posição nova, historicamente isto já aconteceu. Aconteceu com a eleição do Paulo Valadão, há muitos anos a esta parte, e foi sempre levado em conta. Eu nunca me esquecerei que quem me elegeu, quer gostem, quer não gostem, durante estes 4 anos para defender as Flores e os florentinos, foram realmente os florentinos. Logicamente, isto não vai em desencontro com a defesa dos Açores de uma maneira geral, porque os anseios e as dificuldades muitas vezes dos florentinos são as dificuldades que os Açores realmente sentem. As necessidades que os florentinos têm, se calhar, por vezes, é mais parecida com as ilhas, que são menos populosas nesta região e que têm algumas dificuldades muito parecidas. Quais são as suas principais preocupações? Podemos centrar precisamente na Ilha das Flores, para começar esta entrevista. Neste momento que está a começar este trabalho parlamentar, quais são as suas preocupações? Ou seja, daqui a 4 anos, o que é que gostaria que estivesse resolvido em relação à Ilha das Flores? Ora, muito bem. Eu, essa é uma pergunta difícil Sim. Nesta semana de plenário ficou bem presente aqui no plenário da Assembleia Regional que existem muitos problemas nas Flores que têm que ser resolvidos. Por exemplo, o Governo Regional tem imensas matas de criptoméria nas Flores e não há possibilidade, ou não se viu aqui no Parlamento esta semana, a possibilidade de as exportar e fazer dinheiro com ela para a região. Temos os problemas de o apoio ou abate de vitelas na ilha, em que é um apoio, mas que a maior parte dos vitelos são exportados vivos da ilha. E a perca, em termos de valor económico para os produtores, é enorme. Ou seja, existem problemas graves na ilha. Entre eles outros, os problemas da saúde, em que nós defendemos que as pessoas devem ser enviadas para Horta, Angra ou Ponta Delgada, portanto, com as necessidades que as pessoas sentem, mas também com a vontade destas pessoas, porque em termos monetários é mínimo.
Ou seja, não há, em termos de gastos de dinheiro, uma coisa exorbitante, porque as viagens só tem condicionalismo em termos de preço de viagens. Nós temos problema, por exemplo, em relação à saúde, em relação à educação, que propusemos aqui na Assembleia Regional, os manuais gratuitos, que também atingem os florentinos. Temos a redução do preço da eletricidade, que atingem os florentinos e as empresas das flores. Temos o problema de remuneração complementar, o aumento da remuneração complementar, a baixa da taxa do IVA. Portanto, estes são problemas que a diminuição ou acabar, a eliminação das taxas moderadoras na saúde. Ou seja, são problemas que alguns deles passam a nível regional, mas também pelas flores e pelos florentinos. Os florentinos têm problemas, neste momento, graves em todos os setores, que têm que ser resolvidos e, a seu tempo, serão postos aqui no Parlamento Regional com propostas apresentadas por nós. O senhor não é propriamente um estreante, daquilo que podemos chamar um estreante na vida política. Segundo penso, foi um dos mais jovens autarcas da Europa, foi eleito para uma junta de freguesia. Nos Açores, quem não conhece o João Paulo Corvelo, quem é que é o João Paulo Corvelo? João Paulo Corvelo é, neste caso, um jovem, não é? Que começou a defender quem menos podia nos tempos de escola. Portanto, o João Paulo Corvelo pertenceu à Associação de Jovens na escola, na Ilha das Flores. O João Paulo pertenceu como representante do Conselho Pedagógico na escola. O João Paulo teve na Junta de Freguesia, foi presidente da Junta de Freguesia dos Cedros das Flores, foi secretário da Assembleia Municipal de Santa Cruz das Flores. João Paulo, portanto, em termos políticos, tem algum percurso político, como é óbvio, porque nestas coisas eu estou cá porque gosto da vida política, porque saindo da vida política tenho a minha vida pessoal e profissional para poder estar ocupado. Esta é uma vida que gosto da vida política. O que é que faz, já agora, o que é que faz sem ser na vida política, qual é a sua principal ocupação? Eu trabalho na agricultura nas Flores e estou a terminar a tese de mestrado em Medicina Veterinária. A nível da agricultura, como é que está a situação das flores? Complicada, Tomás? A situação nas flores é uma situação da agricultura nas flores é uma situação realmente complicada. É uma situação que há nesses últimos anos uma perca enorme de rendimento por parte dos agricultores. E mais, há agricultores que não veem aprovados os seus projetos porque não são discriminados positivamente. E o discriminar positivamente é ter em conta a realidade da ilha e a realidade das explorações em relação a outras ilhas maiores. Estamos no início dos trabalhos parlamentares. Qual é a sua apreciação até este momento, com apenas, podemos dizer, um plenário que foi o do meio deste mês com o programa do Governo? Qual é a sua apreciação a como decorrem estes trabalhos? Para quem chega aqui de novo, como é que está a ver este trabalho parlamentar? Bom, eu deixaria aqui para dizer uma coisa que é o seguinte: o programa do Governo é um documento fechado que realmente não admite propostas de alteração. Ou seja, quando nós, há poucos dias, em reunião do coletivo do partido, votamos e assumimos a posição de ser contra o programa do Governo, é porque este programa é um programa fechado que não admite propostas de alteração em função do debate que irá realizar. Mas foi criticado até por isso. Portanto, por ter anunciado extemporaneamente o voto contra. Basicamente porque o programa do Governo é um programa fechado que não admite propostas de alteração em função do debate. Portanto, este é visto desta maneira pelo coletivo do partido. No entanto, acho que conseguiu-se aqui, durante esta semana, implementar uma coisa no Parlamento que já há muitos anos que não existia, que é a Ilha das Flores. Portanto, a Ilha das Flores estava esquecida a quase todos os níveis e, no entanto, agora durante esta semana demonstrou-se que realmente poderia-se fazer política de outra maneira em favor das ilhas menos populosas.
A nível de programa do Governo, também referiu que, apesar de ter anunciado logo o voto contra, antes até de começar estes trabalhos, referiu que este programa não tem rasgo nem criatividade. Ou seja, quer dizer com isto que daqui a 4 anos os Açores estarão iguais? É um programa de continuidade. Este é um programa de continuidade e não vemos lá espelhados algumas das medidas que nós achamos importantes. Por exemplo, o aumento ou acréscimo ao salário regional de 5% para 7,5%, a redução do preço da eletricidade, a eliminação das taxas moderadoras, a redução da taxa mais alta do IVA, os manuais escolares gratuitos, o aumento de complemento regional de pensão, o abono de família, a remuneração complementar, a adequação da frota da SATA, entre outras. Nós não vemos espelhados que este programa traga alguma novidade em favor dos açorianos. Mas o voto contra, todos os partidos da oposição votaram contra, mas contudo este programa do Governo é aquele que foi sufragado nas eleições e que foi aprovado pela maioria dos açorianos. Em relação ao sufrágio dos açorianos, eu tenho uma coisa que disse no plenário e continuo a dizer. Os eleitores das Flores votaram na CDU e deram a vitória à CDU para os representar nesta casa. Portanto, eu sinto-me no direito e no dever de, em relação a querer mais e melhor para a Ilha das Flores. A nível do funcionamento da Assembleia, ainda não me referiu qual é a sua apreciação em relação a este funcionamento. Era isto que esperava? Esperava o funcionamento de um Parlamento diferente? Tinha algum conhecimento do modo de funcionamento da Assembleia? Sabe, em relação ao funcionamento da Assembleia, nós somos um partido no coletivo e, logicamente, nesses últimos anos e em todos, portanto, historicamente, nós temos o acompanhamento dos trabalhos parlamentares. Ou seja, quando o camarada Paulo Valadão estava cá, nós tínhamos o acompanhamento dos trabalhos parlamentares. Quando o camarada Gédec Mota cá esteve, também tínhamos o acompanhamento dos trabalhos parlamentares. E quando o nosso camarada Aníbal cá esteve, também tínhamos, junto com ele, porque é o coletivo, todas as condições para realmente saber o que é o trabalho parlamentar. Ou seja, não é nada de novo, porque a CDU e o PCP têm estado representado nesta casa desde sempre. E concorda com este modo de funcionamento da Assembleia? Nesta visão, nós, a seu tempo próprio, vamos colocar algumas questões, umas que concordamos, outras que discordamos, mas ainda é muito cedo para colocar estas questões. A seu tempo, o coletivo vai reunir e nós vamos tomar essas decisões. Por exemplo, fala-se na questão das alterações ao regimento da Assembleia, tentando um pouco também aproximar os cidadãos do trabalho parlamentar. Concorda com essa possibilidade que existe de alterações do regimento, de forma a que precisamente os açorianos acompanhem mais o trabalho parlamentar? Em relação ao regimento da Assembleia Regional, nós achamos que o regimento, prejudica em algumas situações as representações parlamentares. Ora, vejamos, no artigo 162, portanto, número 1, diz que até o encerramento do debate e sem prejuízo deste, pode qualquer grupo apresentar moção de rejeição ao programa do Governo. Ou seja, todos os partidos que não têm grupo, são representações, não podem apresentar essa moção. Ou seja, o regimento tem algumas coisas contra os partidos mais pequenos e as representações parlamentares. E gostaria de que, nomeadamente, essas questões fossem alteradas e que as representações parlamentares tivessem mais presença e mais possibilidade de intervirem nos debates? Sem dúvida que sim. Portanto, não me escandaliza nada que o regimento não diferenciasse em relação a grupo parlamentar e representação parlamentar. Por exemplo, não houvesse discriminações. No caso do programa do Governo, teve pouco tempo para intervir? No programa do Governo tive 15 minutos para poder intervir, ou seja, podemos dividir assim 5 minutos por dia e mais 7 minutos de intervenção final, o que é muito pouco para um programa do Governo. A redução do número de deputados?
Já pensou nisso? Se acha que deve existir, se os atuais 57 são número suficiente, se deveria existir menos deputados? Sabe, em relação a esta posição, nós temos uma posição clara, ou seja, nunca foi... Há problemas graves, sem ser em relação, portanto, a números de deputados também. Há problemas graves, por exemplo, um estudante que esteja no Porto, por exemplo, e que queira votar nestas eleições, é inadmissível para que exerça o seu direito de voto, tenha que pagar, por exemplo, um certificado a dizer que é estudante, para poder votar para o seu círculo regional. Ou seja, existem aqui condições que prejudicam gravemente o ato eleitoral. E a redução do número de deputados, por vezes, vai beneficiar os partidos maiores, ou seja, o PS e o PSD. E vai prejudicar aqueles partidos que representam as pessoas ou as ilhas menos populosas e vai prejudicar estas próprias ilhas. Então, em seu entender, o número de deputados assim representa a totalidade dos Açores e a totalidade do povo açoriano. Sim. A nível dos 57 deputados. Há pouco falava aí na questão, e agora muito em voga, as últimas eleições foram bem o espelho disso, de uma elevada taxa de abstenção que poderá, por exemplo, ter motivado essa questão dos estudantes que falava, nas dificuldades do voto antecipado, nas dificuldades do voto à distância. Passaram as eleições, acha que se deve refletir, todos os partidos neste momento falam precisamente nessa questão, de que é necessário rever a lei eleitoral, que é necessário fazer alguma coisa para inverter este aumento galopante da taxa de abstenção. Qual é a sua opinião a propósito disso? Sabe, a CDU aumentou em número de votos na região. Só lamento nós não termos conseguido um grupo parlamentar, que tinha sido ótimo para a bem da democracia e dos açorianos. No entanto, em relação à taxa de abstenção, nós podemos fazer uma leitura que aconteceu nas Flores, foi a taxa mais baixa de abstenção que existiu. Ou seja, houve um candidato credível que apareceu. Logo, as pessoas foram votar em massa porque queriam alguém que as defendesse no Parlamento Regional. E esta abstenção foi uma abstenção mínima. Portanto, a abstenção, por vezes, não é... Portanto, é fruto, muitas vezes, de... E depois, quando se tenta, em algumas ilhas, fazer ver as pessoas que vão votar no Presidente do Governo Regional e que não vão votar em pessoas que as vão representar aqui na Assembleia Regional, isto também dá a alguma abstenção. Os partidos também têm trabalhado para essa abstenção, ou pelo menos alguns partidos? Alguns partidos têm trabalhado para esta abstenção. E o que é necessário fazer para inverter isso? É necessário esclarecer cada vez mais as pessoas. A credibilidade dos candidatos também, como estava a falar há pouco, também tem ajudado para isso. Exatamente. A nível de, há pouco ainda falava precisamente nisso, que é na questão do plano e orçamento, é a propósito se calhar o próximo trabalho parlamentar que tenha a seguir ao programa do Governo, apesar de ser só para março do próximo ano, já elencou alguns dos temas que gostaria que o Governo incluísse no seu plano e orçamento para o próximo ano e já agora também no plano a médio prazo, uma vez que isto é o início da legislatura e também será debatido precisamente nessa altura. Sabe, nós temos um programa eleitoral, por exemplo, em relação aos Açores, em relação às Flores. Nós sempre pedimos, e vamos continuar a pedir, o aumento do salário mínimo regional e o acréscimo de 7,5%. Nós queremos o aumento do complemento regional de pensão e o abono de família e remuneração complementar. Nós vamos combater o trabalho precário e o uso dos programas ocupacionais. E que gostávamos de ver, nós vamos combater, portanto, queremos a redução do preço da eletricidade, queremos o reforço da adequação da frota da SATA, queremos a redução da taxa mais alta do IVA, gostávamos e queremos os manuais escolares gratuitos. Nós queremos, por exemplo,
em relação ainda ao programa do Governo, queríamos, e fiz as perguntas na Assembleia Regional, que em relação à diminuição do tempo de espera das próteses do joelho e da anca. Ou seja, nós queremos ver, nós gostávamos de ver, espelhados num programa, no orçamento e no plano do Governo, algumas destas medidas. E nós, se houver abertura por parte do Governo, nós estamos dispostos a votar favoravelmente para bem dos açorianos. Se existirem medidas que beneficiem os Açores e os açorianos, nós estaremos lá para votar favoravelmente, independentemente de onde venham. O Presidente do Governo, no final do debate do programa do Governo, manifestou, e também no início, aliás, total abertura para acolher, não no programa do Governo, como disse, que é um documento fechado e que não permite alterações, mas em futuras discussões de apresentação de decretos e nomeadamente do plano e orçamento, manifestou abertura para incluir alguns projetos da oposição. Acredita nesta abertura que o Governo possivelmente vai demonstrar? É necessário, por parte de qualquer força política, que se passe à ação e que se passem mesmo os factos. E não se deixem ficar só por palavras. E nós, o nosso sentido de voto vai no sentido de que não pode passar só por palavras, mas passar realmente por atos. Se nós virmos consagrados no plano medidas que nós achamos importantes e que haja diálogo para que sejam lá espelhadas, nós, independentemente de onde venham, nós estaremos lá para votar favoravelmente. Combate ao desemprego é um tema caro, nomeadamente ao PCP. O desemprego tem vindo a ser reduzido nos últimos meses. No programa do Governo fala-se precisamente portanto, que existe esta preocupação com a criação de novos programas para combate ao desemprego. Qual é a sua opinião sobre estes programas e sobre essas intenções do Governo? O emprego é muito importante para nós. Nós achamos que o abuso de programas ocupacionais só tem servido para mascarar estatisticamente a parte do desemprego. Ou seja, se as pessoas continuarem nos programas ocupacionais e se realmente o problema do emprego, a fixação das pessoas nos quadros, por exemplo, nos quadros públicos, não existirem mesmo, o que existe é um abuso dos programas ocupacionais e mascarar a parte, em termos estatísticos, a parte do emprego. A nível há pouco falava aí na fixação, as Flores é uma ilha cada vez mais envelhecida, com problemas de fixação precisamente de jovens. É uma das suas preocupações, apesar de ter 35 anos, esteve a estudar e voltou para a Ilha das Flores. Exatamente. A parte da fixação de jovens na Ilha das Flores é muito importante. A maior parte dos jovens que ficam a estudar fora das Flores, normalmente não voltam. E se voltam, estão lá meia dúzia de meses e depois são obrigados a sair porque não veem na sua terra a possibilidade de lá trabalharem. Nós temos uma ilha com baixa população e cada vez com menos população. E se não fixarmos os jovens que lá querem voltar, que lá querem trabalhar e que querem fixar residência e ter as suas famílias, nós teremos cada vez mais uma ilha desertificada, uma ilha envelhecida e uma ilha sem futuro. Tem que existir, por parte do Governo, um incentivo muito elevado à fixação de jovens naquela ilha. O que é que o fez voltar, por exemplo, no seu caso, para a Ilha das Flores? Eu, como disse, estou a acabar a tese de mestrado em Medicina Veterinária. Logo é uma área, e tinha agricultura, logo é uma área que nas Flores podemos desempenhar as nossas funções. Mas temos muitos jovens
que não estão nestas áreas, que estão em outras áreas e que não têm lugar para fixar nas flores a sua residência. Mas também temos nessas áreas. Nós temos na área, por exemplo, agrícola, gente que é formada e que esteve a trabalhar em programas nos estagiários, por exemplo, e por isso simplesmente agora estão em casa porque acabou os estagiários e não lhes foi dada a possibilidade de entrarem no mercado de trabalho e de ficarem a trabalhar nas flores para fixarem residência. Ou seja, o que é que acontece a essa gente? É que qualquer dia as pessoas vêm embora e a ilha fica cada vez mais pequena. Ou seja, a desertificação da ilha é um problema iminente. E o Governo está atento a essa falta de incentivos para a fixação de jovens, sobretudo nas ilhas mais pequenas, mais afastadas? Eu acho que se o Governo estivesse atento, a fixação de jovens já se teria começado a fazer nas flores. E não existe, ou não tem existido, até agora, por parte do Governo, uma grande abertura a que se fixem jovens na ilha. Vão-se fixando aqui e acolá e muitas vezes fixam-se consoante a cor política. Ou seja, se um jovem pretende se afirmar e participar na sociedade com ideias e com propostas suas, mas que tem alguma coisa contra o Governo, estas pessoas, estes jovens, não são fixados nas flores porque são contra algumas ideias do Governo. E enquanto existirem isso, os jovens nas flores estão condicionados por não ficarem nos trabalhos, por algum subsídio que tenham e que se tenham candidatado, poderem ser prejudicados e poderem estar nesses subsídios, ou então mesmo, se tiverem um trabalho, vão continuar a ter um trabalho precário porque incomodam quem está no poder. A nível da saúde também é uma preocupação dos florentinos, mas há pouco falava precisamente disso, fixação de médicos, deslocação de doentes. Neste momento, qual é a avaliação que faz à saúde dos florentinos, entre aspas, logicamente? A saúde, existem problemas que nunca mais acabam, nas flores. Nós temos problemas graves e posso-lhes dar quase o ponto de situação. Nós temos pessoas que eram pacientes de médicos desde há 20 e há 30 anos. No entanto, com as novas políticas, estas pessoas passaram a só poder ir aos médicos que são enviados e deixaram de ter aquela ligação com o médico que já as seguia desde há 30 e há 40 e há 50 anos. Há 30, 40 anos. No entanto, isto veio pôr graves problemas. E depois tem o problema das listas de espera, quer dizer, há pessoas que são enviadas das flores para virem aqui para o Hospital da Horta, mas depois a especialidade realmente só existe em Ponta Delgada e ficam à espera, muitas vezes aqui na Horta mesmo, à espera que sejam enviados para Ponta Delgada, em vez de serem enviados diretamente para o hospital em que têm a especialidade e em que são devidamente seguidos. Não me escandaliza nada que as pessoas possam escolher para onde querem ir. Horta, Angra ou Ponta Delgada, visto que o que está aqui em causa é o preço mínimo das passagens. De resto, não há mais nada em causa. E a nível de fixação de médicos? Nas flores estão bem servidos neste momento? Era necessário mais médicos de família? Em relação aos médicos, nós o que achamos é que os médicos que existem nas flores, se continuarem a fazer e se fizerem o seu trabalho nas devidas condições, nós estamos preparados porque não podemos ter especialidades nas flores, porque é um centro de saúde. O que acontece e o que é necessário é que as pessoas, logo que tenham um problema de saúde, sejam enviadas imediatamente para os hospitais da região. E a deslocação de médicos especialistas tem acontecido na Ilha das Flores? A deslocação de médicos especialistas nas flores é importante, mas quando existem, por exemplo, testes de diagnóstico para saber realmente o que é que as pessoas têm. Porque ir a um especialista e fazer uma consulta normal às pessoas, por vezes não resolve. Mas o que é importante é que os especialistas venham às flores. É muito importante que os especialistas venham às flores. Agora, também é muito importante, assim que seja necessário, as pessoas das flores serem acompanhadas por especialistas nos hospitais. E transportes aéreos e marítimos? Como é que está as flores neste momento? Outro dia houve uma situação complicada nas flores, que é o pescado ficou em terra.
porque não havia disponibilidade dos transportes aéreos. Eu acho que em relação aos transportes aéreos, desde que não haja ligação com a Ilha do Corvo, acho que o avião que tem que ser enviado para as Flores é o Dash 400, para que a carga do pescado, por exemplo, seja retirada das Flores o mais rapidamente possível para os mercados consumidores. Porque hoje, se o pescado ficar nas Flores, possivelmente, portanto o pescado fica nas Flores e não é exportado, hoje possivelmente as pessoas, os pescadores, vão ter uma perda enorme de valor do pescado nos próximos dias a seguir. Aliás, isto aconteceu a semana passada e possivelmente acontecerá. E é preciso haver aqui uma visão estratégica, que é o seguinte: devido à cota do Gorage, os pescadores estão muito limitados na sua pesca. Se o preço do Gorage agora, em outubro, em novembro e em dezembro, o pescado, o Gorage, é mais valorizado, logicamente, a época alta da apanha deste pescado é agora nesta época. Por isso, tem que haver ligações aéreas em condições de exportar todo esse pescado, o Gorage, da ilha, para benefício dos pescadores que lá trabalham e que lá vivam. Os horários da SATA servem neste momento os florentinos? Os horários da SATA têm vindo a melhorar gradualmente ao longo dos tempos. E neste momento os horários da SATA estão nas devidas condições para os florentinos que lá vivem. E por falar em horários, o turismo tem crescido nos Açores, também tem crescido nas Flores, nota-se esse crescimento ou ainda não chegou lá este crescimento? O crescimento do turismo tem muito que se lhe diga, por exemplo, em relação às low cost. Como é que uma pessoa que viva, por exemplo, em Lisboa, paga uma viagem low cost, com valor mínimo, chega à Ponta Delgada, tem que ficar uma noite em Ponta Delgada, só no outro dia é que vai para as Flores. A ida para trás torna a ficar mais uma noite em Ponta Delgada, para fazer ligação com Lisboa. Ou seja, uma pessoa que venha passar férias de Lisboa, por exemplo, às Flores, é obrigada a vir nos low cost, é obrigada a ficar 2 noites sem passar férias, com os constrangimentos do alojamento, da alimentação e de ter menos 2 dias de férias do que em relação a outra pessoa qualquer. Assim, o turismo não cresce nas Flores. Outro problema do turismo é a falta de apoio ao turismo rural. Qualquer pessoa, qualquer jovem, chegue aos departamentos do governo para saber quais são as condições de serem apoiados em relação ao turismo ou em relação a outra área, existe uma burocracia, uma coisa enorme. Ou seja, qualquer jovem que lá chega para poder fazer investimentos na parte, por exemplo, do turismo rural, ou até noutras áreas empresariais, tem uma panóplia de problemas e de precauções e de chatices, desculpem a expressão, que desiste dos seus próprios investimentos. Uhum. E, a nível da economia, estava precisamente a falar nisso, na Ilha das Flores, existe investimento, vê-se criação de economia, ou também nesse aspecto é preciso ter alguma atenção por parte do Governo Regional? Se a população está cada vez a descer mais, por parte de investimentos, claro que existem cada vez menos. Se não existe gente para consumir, para usar, não pode existir investimento para que esteja completamente vazio, quer dizer. E aí é que entra o Governo Regional com o investimento público? Sim, a Ilha das Flores tem que ser, a Ilha das Flores e as Ilhas Pequenas têm que ser discriminadas positivamente em relação a estes assuntos, porque são pequenas e têm pouca população. Uhum. A nível de transporte marítimo, o que é que a Ilha das Flores teve aí há anos atrás sérios problemas, sobretudo de abastecimento. Neste momento isso já está bastante ultrapassado, portanto já não existem esses problemas, mas sobretudo, e falava aqui, precisamente um dos problemas é a exportação de gado.
Exatamente. Nós temos aqui vários problemas, mas a exportação de gado não se prende só por falta de condições marítimas e de condições de transporte marítimo. A exploração de gado ou a exportação de gado prende-se porque está implementado para todos os agricultores que o abate deve ser feito na ilha ou na região. E nós, nas Flores, não temos condições para fazer este abate na ilha, porque, devido a vários condicionantes. Primeiro, em relação à sala de desmanche que existe no Matadouro das Flores. Segundo, porque uma grande parte dos vitelos não tem a condição corporal que os compradores assim o exigem, porque há muitos produtores agrícolas que têm estes vitelos, por exemplo, no regime das tapadas dos serviços florestais, que é um regime coletivo, em que não tem, quando são lá tirados, não têm as condições corporais para isso. No entanto, é preciso fazer contas muito sérias em relação a isso, que é um vitel, um produtor que tenha um vitel com 8 meses, e se este vitel for abatido nos matadouros da região, este vitel tem um subsídio no valor de mais ou menos 280 euros. Se este animal for exportado em viva, tem um apoio no valor de 150 a 180 euros. Ou seja, é metade do valor sendo exportado para fora da região do que sendo abatido na região. E nós, nas Flores, como produtores agrícolas, não temos essas condições e a perda económica para os produtores é enorme. Estão a ser muito prejudicados, então. Somos muito prejudicados nas Flores e nas ilhas mais pequenas e mais afastadas do centro de decisão. Exatamente. A nível da agricultura e, nomeadamente, dos laticínios, a cooperativa da Ilha das Flores também atravessou algumas dificuldades. Neste momento, isso é uma preocupação para si? Aliás, a União de Cooperativa tem um produto de excelência reconhecido a nível regional e a nível nacional. É preciso haverem medidas aqui para poderem escoar o seu produto. Portanto, se a cooperativa de laticínios tem produto de excelência, nós temos que garantir que este produto será escoado para o mercado consumidor. E neste momento não está certo. O Governo, aliás, durante os últimos 4 anos, houve situações complicadas de algumas cooperativas nos Açores, optou por não intervir mais diretamente, como acontecia no passado. Acha que essas situações deverão ser acudidas de uma outra forma do que foram até aqui? A nossa posição é que o Governo deve continuar a ajudar a fábrica e a cooperativa da Ilha das Flores, como tem ajudado, mas deve continuar a ajudar. E deve arranjar maneiras e soluções para a exportação do seu produto para o mercado consumidor. Vamos voltar a falar um pouco de si. Como é que um jovem de 35 anos não se interessou precisamente pela política nesta altura, já referiu há pouco, como é que se interessa pela política? Não é muito hábito, estou fazendo esta pergunta, não é muito hábito os jovens se interessarem pela política, não é? Quando nós sofremos na pele algumas situações em que quem manda nesta região, ou seja, os governantes, tentam que nós não possamos ter as nossas opiniões, embora se fale muito na liberdade e na democracia, mas realmente ela não é devidamente aplicada, nós e qualquer jovem sente a necessidade de se expressar, de se exprimir, de mostrar a vontade de fazer mais e melhor pela sua terra e por quem nos rodeia. E isso sentiu essa necessidade, chegando à política e mostrando a sua atividade, diz que pertenceu, nomeadamente, a uma associação de jovens, que é por aí normalmente que se caminha para atingir depois outros patamares a nível político. Eu vejo a política de maneira a poder dar voz e ser a voz daqueles que menos têm voz. Eu vejo a política e encaro a política como um trabalho, neste momento, a prazo, de 4 anos, em que as pessoas, se acharem que vão ter voz e se acharem que o trabalho seja um trabalho bem feito, me vão tornar a renovar esse contrato daqui a 4 anos. No entanto, é prematuro e as pessoas estão à espera que eu faça mais e melhor do que tem sido feito e do que foi feito
nesses últimos 4 anos na Assembleia Regional dos Açores. Como é que acha que está a classe política nos Açores neste momento? Aquilo que se diz que é a classe política, claro. Eu vejo a classe política, neste momento, por exemplo, o PCP como um coletivo de trabalho sério, honesto e com propostas corretas, sérias e concisas para desenvolver um trabalho político nos Açores nas devidas condições. Aliás, como tem sido e como foi hábito no futuro, com o nosso deputado Aníbal Pires, com o deputado Paulo Valadão e com o deputado José Mota. Foi sempre um trabalho muito sério a favor de todos os açorianos. Contudo, acha que os açorianos reconhecem esse trabalho? Eu acho que sim, que os açorianos reconhecem esse trabalho. Mas não dão pelo menos a abrangência que queria. Há pouco falava na questão do grupo parlamentar que não foi possível atingir neste momento. Nós crescemos de número de votos, mas infelizmente não conseguimos um grupo parlamentar. E isto deve-se a muitos fatores, não só a esta parte, deve-se a muitos outros fatores que é difícil esmiuçá-los aqui. Mas não foi por falta, e isto garanto-lhe, não foi por falta de trabalho do deputado Aníbal Pires. Porque se há um deputado que nesta casa honrou os seus compromissos e trabalhou muito para bem dos açorianos, foi o deputado Aníbal Pires. Entende que as eleições e o PCP teriam a ganhar e os açorianos teriam a ganhar com um grupo parlamentar do PCP, em que sentido? Em todos os sentidos. Tendo um grupo parlamentar, as coisas facilitam mais em termos de trabalho, mesmo aqui na Assembleia Regional. Portanto, existirá com toda a certeza com um grupo parlamentar mais propostas, mais trabalho, porque é tudo vezes 2. A nível de política, o que é que acha que deveria mudar nos Açores para precisamente credibilizar aquilo que falávamos há pouco? Todas as políticas que vão em encontro às dificuldades das pessoas, a resolver os problemas dos açorianos, a resolver os problemas dos florentinos, em que se arranje soluções, todas, se for feita a política em encontro com as pessoas, logicamente as pessoas vão se sentir englobadas neste trabalho também e vão ter as suas condições de vida melhoradas. Logo vão ter mais vontade, mesmo para entrar na atividade política no dia-a-dia no Parlamento Regional e na região autónoma dos Açores. Mas sabe que muitas vezes fala-se na célebre disciplina partidária que, por exemplo, não é o seu caso, mas que nos partidos grandes limita um pouco a atividade do deputado, sobretudo, segundo se diz, dos deputados das ilhas mais pequenas. Sabe, historicamente isto vem demonstrar que não é verdade em relação ao PCP e aqui na região autónoma dos Açores. Eu sempre tive espaço para, dentro do meu partido, para colocar as minhas ideias, para levantar os meus problemas e nunca, até hoje, vi camarada nenhum meu com qualquer problema de levantar as suas opiniões e as suas ideias. Nós, no PCP Açores e no PCP, nós trabalhamos no coletivo, ou seja, é o juntar das ideias de todos é que tomamos qualquer decisão. João Paulo Carvelo, já esgotámos o nosso tempo. Agradeço por ter aceitado este convite da RTP Açores e do Parlamento para participar precisamente neste programa. Pode rever precisamente este Parlamento em qualquer local e a qualquer hora na nossa página do Facebook ou então em RTP Play. O próximo convidado é a deputada Zoraida Soares, do Bloco de Esquerda. Tenha uma ótima semana.